Continuando a sequência de aulas aqui em circuitos no domínio S na frequência, né? Dá uma observada aqui em circuitos de segunda ordem, né? Falta um assunto aqui, né? Começar com o circuito RLC, né? Seu circuito também conhecido como tanque, né? Então RLC série, aqui não importa muita ordem, mas imaginar aqui uma fonte de tensão e o indutor, um resistor e um capacitor em série, né? Então analisar aqui a resposta da corrente, fato de eu não botei V de entrada e corrente de saída, ISA, VI, e as tensões, né? No indutor, no resistor e no capacitor, e no paralelo, né? Analisar mais fácil com I de entrada, que a corrente é dividida em L e RC, né? Aqui a tensão é dividida em VL e VRFC, IL e RC, e a tensão de saída equivalente aqui no circuito RLC paralelo. Fazer a análise principal aqui com série, né? Que com ele vai servir para a gente checar algumas coisas também, né? Analisar alguns comportamentos são meio genéricos em circuitos de segunda ordem. Certo? Então, de cara, vamos pegar aqui a indutância, né? A corrente de saída vai esse V de entrada, a corrente aqui, né? É simplesmente V de entrada sobre a reatância do indutor, mais a reatância do resistor, que é a própria resistência, né? Mas não é a reatância, né? A impedância do indutor, né? O XL, por assim dizer, o R, o próprio R e o XC, né? Então escrevendo aqui, I de saída igual a V de entrada sobre R mais SL, a impedância do indutor, mais 1 sobre SC, a impedância do capacitor. Esse 1 sobre SC aqui é chato de retratar, então vou multiplicar por SC em cima e embaixo, vai ficar aqui SC V de entrada sobre S ao quadrado LC, mais SRC mais 1. Então isso aqui é o termo da corrente. E aí as tensões VL, VR e VC é simplesmente esse termo aqui da corrente multiplicado por R. Então SC vira SRC V de entrada e o denominador fica igual em todos os casos. Para o capacitor, multiplica isso, a corrente, por 1 sobre SC, então cancela o SC, fica só V de entrada sobre isso. Para o indutor, multiplica por SL, fica S ao quadrado LC sobre S ao quadrado LC mais SRC mais 1. Tá? Isso aqui vai ser mais interessante a gente analisar, fazer um exemplo para observar. Eu vou ficar voltando. Aqui já vai ter essas equações das tensões, né? E aqui está uma simulação, um gráfico de Bode, só do ganho em dB. Tá? Então em verde você tem o gráfico do capacitor. Então o capacitor, como a gente pode observar, aqui embaixo você tem um sistema de segunda ordem, S ao quadrado LC mais RC mais 1. Esse sistema de segunda ordem, para esses valores aqui, então resistor 1K, 1 kΩ, indutor 1 mA e eu passei um CSI, o capacitor de 1 microfarad, né? Deveria ter, né, se resolver isso aqui vai dar 2 polos aqui no final, né? Ou seja, 2 raízes dessa equação, 2 valores aqui do S em que essa equação fica zero, né? Isso aqui vai aparecer como cada polo, você vai ter um componente aqui, uma queda de 20 dB por década, a partir desse ponto, e no segundo polo, outra queda de 20 dB por década, se acrescenta a primeira, esse aqui continua crescendo, descendo 20 dB por década, e quando você acrescenta o segundo polo, você tem uma queda de 40 dB por década. Tá? Quando a gente parte para o resistor, que aí tem mais esse termo aqui, SR multiplica C, certo? Então isso aqui, lembrando, é um zero na origem, né? Então ele vai cruzar esse zero na origem, vai cruzar, né, o 0 dB1, né, a princípio. Quando chegar aqui em RC, a gente vai observar, vai estar aqui nesse ponto intermediário. Então você tem, na verdade, os polos continuam no mesmo canto,
esse zero na origem vai começar aqui subindo a amplitude, e o primeiro polo vai fazer com que, em vez de ele fique subindo 20 dB por década, ele estabilize, né? Então aqui estabiliza em 0 dB, e o segundo polo vai começar a fazer com que isso aqui caia, né? Se a gente calcular, fiz besteira aqui, esses valores aqui, a figura está errada, tá? Isso aqui é a figura para esse caso de 1 kΩ. Essa conta é para o primeiro caso, certo? Se a gente calcular aquela equação, quebrar aí nos dois polos, a gente vai chegar nessas equações, né? Pode escrever isso aqui como 1 mais S sobre ômega 1 vezes 1 mais S sobre ômega 2. Então a frequência do primeiro polo, a frequência do segundo polo. Quando a gente escreve desse jeito, esses valores vão ficar negativos, né? Então, para 1 kΩ, 1 mH, 1 microfarad, a gente chega que o primeiro polo, ômega 1, é 2LC sobre menos LC mais raiz de RC ao quadrado menos 4LC, ou seja, aqui eu estou usando Bhaskara, está invertido porque aqui está 1 sobre, né? De todo modo vai dar aqui ômega da 1 menos 1001 radiano por segundo, ômega 2 menos 998 mil radiano por segundo, que vai dar em hertz, né? Então dividido por 2π, 159,3 Hz, 158,996 kHz. A gente vai observar, aqui está a escala logarítmica, né? Então 100, 200, o primeiro polo está aqui. O ponto onde eles se cruzam, na verdade, é justamente o ponto de menos 3 dB, né? Porque o denominador é o mesmo, os polos estão no mesmo canto, então esse é o ponto de inflexão aqui, no cruzamento do verde aqui com verde, da curva do capacitor com a curva do resistor, tá aqui no meio. Então aqui é o ponto, é o primeiro polo, 159,3 Hz, e aqui o segundo polo, né? Então 1000 Hz, 10.000 Hz, 100.000 Hz, 100K, entre 100 e 200, aqui a gente pode ver com valor exato de 158,996 kHz, o segundo polo, tanto para o capacitor, quanto para o resistor, quanto para o indutor, certo? Então a gente tem esses dois polos para esses valores bem separados aqui, com 3 ordens de grandeza de separação, né? E justamente para uma frequência baixa, o capacitor tem uma impedância maior, já que a sua impedância é 1 sobre SC, né? S, lembrando, é J ômega, né? Então ele vai ter a reatância para um S pequeno grande, vai dominar o circuito no começo, então a tensão fica praticamente toda no capacitor, mas essa tensão em relação ao resistor e ao indutor vai diminuindo de efeito. Esse primeiro polo significa justamente um ponto em que a resistência do capacitor fica maior do que a reatância do capacitor. O ponto aqui é onde eles se igualam, né, a cruzamento, o ponto de menos 3 dB é onde eles se igualam. Aqui você tem um período em que o resistor está dominando o circuito, e aqui é o segundo polo, justamente o período onde o indutor passa a dominar o circuito para altas frequências. Aí a reatância do indutor vai ficar maior do que a do resistor e muito maior do que a do capacitor, certo? Que aí a do capacitor vai cair aqui 20 dB por década, né? Vai cair a 20 dB por década, enquanto a do indutor vai aumentar 20 dB por década. A diferença entre elas vai ser essa variação aqui de 40 dB por década, expressada por esses dois polos, tá? Quando a gente pega isso aqui e aumenta, diminui na verdade o resistor, certo? Então se a gente observar as equações aqui, menos RC mais 2LC em cima sobre menos RC mais ou menos raiz de RC ao quadrado menos 4LC, certo? Então o R está todo embaixo. Se eu diminuo o resistor, né, eu vou fazer na verdade esse primeiro termo aqui que eu estou somando mais raiz disso, né, vai ficar, como é menos aqui, então esse primeiro termo vai ficar maior por conta do mais raiz, mais essa raiz,
certo? Então ele vai aparecer aqui, a diferença vai ficar menor, ele vai passar aqui de 159 Hz para 1.794 kHz, né? Com aumento de 10 vezes do resistor, e o outro diminui para cá, né? Para 158, de 158.96 kHz baixou para 14.12 kHz, certo? Ou seja, eu aproximo os polos, tá? Mas continuo tendo aquele mesmo comportamento, né? O início marcado aqui pelo capacitor, né? E depois marcado aqui pelo indutor. A questão agora é como o resistor é menor, o resistor vai ser o mais influente no circuito por um tempo menor, né? Por uma faixa de frequência, tempo não, né? Uma faixa de frequência menor. Basicamente isso que está acontecendo aqui, né? No circuito. Quando a gente pega e diminui ainda mais o resistor, né? Aí acontece isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui, se a gente calcular aqui o ômega 1 e o ômega 2, e equivalentemente o F1 e o F2, a gente chega num termo complexo, né? Menos 5.000 mais 31.224 I ou J radianos por segundo, né? Aí a gente chega nos polos, o chamado complexo conjugado, né? Porque é o resultado quando você tem uma equação de segundo grau, AS ao quadrado mais BS mais 1, né? Os polos dessa equação, quando os termos A, B são reais, então os polos dessa equação são ou números reais ou números complexos conjugados, né? E está justamente aqui. São reais aqueles termos, porque o circuito em si é real, mas o resultado dessa frequência dá esse termo complexo conjugado, que no gráfico de Bode dá esse resultado aqui. Se a gente observar, fizer o valor absoluto disso aqui, 5.033 Hz, né? Observar aqui no gráfico 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4, 5, praticamente em cima dos 5 aqui, então 5.033 Hz, bate com essa conta, né? É esse valor de pico. O que está acontecendo aqui é que o resistor, em momento nenhum, ele fica com o valor dominante no circuito, né? E aí quando você tem o capacitor e o indutor mais dominantes, com a impedância maior do que o resistor, se acontece esse fenômeno, você fica passando energia do capacitor para o indutor, eles ficam se realimentando, né? O indutor passa a corrente para o capacitor, carrega com tensão, essa tensão faz variar a corrente no indutor e fica essa realimentação de energia entre o indutor e o capacitor, dá esse pico aqui, esse aumento do ganho nessa frequência aqui, né, que é justamente a chamada frequência de ressonância, né? Se você observar outra coisa, no gráfico de Bode, se a gente pegar esse ponto intermediário aqui, os 5 kHz, e a gente vê isso aqui nesse ponto, o 5 kHz está justamente aqui no meio da faixa entre os dois, é o cruzamento aqui entre a impedância, o gráfico da tensão no capacitor e o gráfico da tensão no indutor, né? O verde é o capacitor e o vermelho do indutor, 5 kHz também aqui no meio, para 100 ohms, para 1 kΩ também está aqui, né? Essa mesma tensão de 5 kHz é o meio dessa faixa, mesmo quando você tem os dois polos separados, essa frequência está aqui no meio, certo? Isso aqui leva a gente a descrever esse negócio, ver isso aqui de outra forma, né? Bom, antes de eu falar ver isso aqui de outra forma, só fazer o comentário. O circuito RLC em paralelo, se a gente fizer a conta aqui, né, o V de saída, então é o I de entrada, aí dividido pelas admitâncias, né, o inverso das impedâncias, né, sobre 1 sobre R mais 1 sobre SL mais SC, né? É a soma das admitâncias aqui, né? Isso aí vai dar o V de saída. De novo a gente vê e observa que a gente de novo chega num elemento aqui, 1 mais
no caso SL sub R mais S ao quadrado LC, né, que é a forma basicamente antiga de novo nessa equação de segundo grau aqui, né, só trocando o papel do R e do C, né. Mas essa questão da gente ver essa frequência central daqui, se a gente observar que frequência é essa, essa é a frequência em que a impedância do capacitor igual à impedância do indutor, né? Tanto aqui quando você tem esse pico, quanto aqui quando, nesses dois casos, quando o resistor está dominando essa faixa central aqui de frequência, né? Você tem esse encontro da reatância do capacitor com a reatância do indutor, né? Esse é o ponto, é o chamado frequência de ressonância, desculpa aqui, frequência de ressonância do circuito SRC, né? Ou frequência natural do circuito RC, chamada de ω0 igual a 1 sobre raiz de LC, né? E aí você tem também uma outra figura que é o chamado fator de carga do circuito, né? Esse termo L sobre 2R. E a gente pode descrever então esse circuito de outra forma, né? Pegar aquela equação da corrente, SC, V de entrada sobre S ao quadrado LC mais SRC mais 1, né? Multiplicar aqui por L, dividir aqui por LC em cima e embaixo, né? S sobre L, V de entrada sobre S ao quadrado mais SR sobre L mais 1 sobre LC. E esse termo aqui de baixo, se a gente pega essas definições do fator de carga zeta igual a L sobre 2R, esse zeta aparece aqui como 2zs mais ω0 ao quadrado, então esse é o quadrado mais 2zs mais ω0 ao quadrado no denominador. Isso aqui descreve um sistema de segunda ordem, né? Um sistema com dois polos, né? Dependendo desse fator zeta, né? Justamente escreveu dessa forma, porque dessa forma, se a gente fizer zeta igual a ω0, ou seja, vai ficar S ao quadrado mais 2ω0S mais ω0 ao quadrado, isso aqui você quebra em dois polos iguais. Isso aqui você pode escrever como S mais ω0 vezes S mais ω0, né? Essa condição, né? Isso aqui vai gerar, é a condição, se você observar, para um sistema criticamente amortecido. Para um zeta maior do que isso, do que ω0, um zeta maior do que ω0, você tem que as raízes desse sistema ficam reais, né? Ou seja, aqueles casos em que o resistor, né, de 100 ohms e 1 kΩ, né? Então o zeta nesses dois casos está maior do que o ω0, né? Então você tem um sistema subamortecido, você tem os dois polos aqui na sua função de transferência. Para um zeta menor, o sistema só tem polos complexos conjugados, gera esse pico aqui na função de transferência no gráfico de Bode. Aqui, quando você tem dois polos complexos conjugados, dois polos conjugados e com valores complexos, né? E aí, vou mostrar aqui. Então aqui a gente tem uma simulaçãozinha. Então aqui eu tenho simplesmente tem uma barra aqui que está errada, mas é o 1 mais 2 zeta S mais S ao quadrado ω elevado a menos 1, né? Então isso aqui equivale a simplesmente aquele denominador daquele sistema, né? Isso aqui só para a gente relembrar. E aí fazer esse negócio aqui, onde eu tenho o gráfico da magnitude e da fase do sistema, só 1 sobre esse denominador seria equivalente a tensão no capacitor, né? E vou variar isso aqui em função de zeta sobre ω0, da relação zeta sobre ω0. Eu botei um ω0 aqui de 1, ou seja, 10 elevado a 0, tá? E aí justamente, e fazer isso junto com a resposta ao pulso, né? Ao pulso não, ao degrau, né? Então se eu aplicar, por exemplo, ligar a tensão nesse circuito neste momento, o que é que acontece com a tensão no capacitor nesse momento? Seria basicamente isso daqui.
certo? Então, num primeiro momento você tem aqui para um zeta sobre ômega zero, um zeta exatamente igual a ômega zero, né? Então você tem os polos iguais, você tem a variação aqui da fase, né? Ao longo de grosseiramente uma década você tem uma variação de 0 a menos 180 graus, dois polos no mesmo ponto, né? Se eu boto o zeta maior do que o ômega zero, aí eu tenho justamente o espaçamento dos polos, né? Mantendo essa frequência central aqui. Isso aqui me dá uma resposta em frequência mais atrasada, principalmente porque eu estou pegando esse primeiro polo e colocando mais próximo da origem, uma frequência menor leva, é a mesma constante de tempo do ômega zero, é a mesma constante de tempo da exponencial aqui de carregamento, né? Então, essa frequência menor do primeiro polo faz com que demore mais para carregar o sistema, né? Quanto mais afastados estão esses polos, mais demora a resposta ao degrau desse sistema, né? E até aí você tem a resposta normal. Então isso aqui é aquele caso, né, subamortecido, né? Então é subamortecido, não, superamortecido, desculpa, subamortecido, que você tem subamortecido, você tem um sistema demorando muito tempo para colocar. Se a gente coloca o zeta exatamente de 1, os dois polos se encontram no mesmo ponto, então já cai diretamente para uma descida aqui de menos 40 dB por década, então estou aqui 10 elevado a 0 no 0, 10 elevado a 1 já estou aqui em menos 40, 10 elevado a 2 já estou aqui em menos 80, então menos 40 dB por década diretamente. E se eu boto o zeta menor do que o ômega zero, que é justamente o caso que eu tenho os polos complexos conjugados, eu começo a ter essa subida na curva, né? E a minha fase fica mais estreita, a minha variação da fase vai fazendo mais estreitamente, e minha resposta ao degrau gera esse pico aqui, né? Então é super amortecido, outra subamortecido, esse é super amortecido, né? Então a resposta do meu sistema ao degrau, então degrau unitário, ele vem aqui 0, 1 diretamente, a tensão de alimentação, aí o meu circuito dá esse pico. Quanto mais eu abaixo esse zeta, o que corresponde, mantendo o ômega zero, que depende apenas do LC, corresponde a eu diminuir o resistor, certo? Então isso aqui corresponde ao sistema superamortecido. Quanto maior esse pico aqui no gráfico de Bode, mais isso aqui tem essa oscilação. E observe que interessante, pegar esse tempo aqui, 20 segundos, ele está aqui mais ou menos perto do pico de baixa, 20 segundos está mais ou menos perto do pico de baixo, subiu 1, 2, 3, então está a mesma frequência, né, de oscilação, né? Que frequência de oscilação é essa? Né, justamente o, né, aqui está segundos, né? Então 1 sobre 2π, quer dizer, 1 sobre f0, né? Então 2π sobre ômega zero, né? O ômega zero está colocado aqui para ser de 3 segundos, de 1 aliás, o ômega zero está aqui, de 1, então essa frequência daqui vai dar aproximadamente, né, aliás esse período aqui vai dar aproximadamente 2π, né? Então passando aqui desse ponto, daqui para cá vai dar aproximadamente 6 segundos, né? Isso meio que independente da o quanto essa onda se mantém, né? Se você conseguisse botar um zeta totalmente igual a 0, né, aí você tem um sistema só o LC, que é um sistema, né, oscilatório, né? Você vai ter a resposta do seu sistema vai dar um sinal puramente, né, imaginário, né, raízes puramente imaginárias, vai dar um sistema totalmente oscilatório. Se eu modificar aqui esse ômega zero, aqui está em 1, né, se eu botar
dividir ele por 2π, né? Dividido por 2 vezes tá? Então o ômega zero vai mudar a minha resposta degrau, então para o zeta sobre ômega zero de 1 tem uma resposta mais rápida, porque a constante de tempo eu diminui 6 vezes, né? 6,28, né? 2π, né? Mas aí, se a gente colocar aqui agora, veja, vamos ver se eu consigo fazer chegar aqui até o 10, né? Então no 10 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picos aqui, ou seja, a frequência F0 está justamente aqui em 10 Hz. Aqui não está, né? Está em 1 Hz, né? Então uma oscilação por segundo. Aqui está o ômega zero, né? Aqui está em radiano por segundo, então não está dando aqui, mas o pico está para cá, né? O ômega zero nessa questão é justamente essa frequência de oscilação da resposta, né, ao degrau, né? Então é a frequência natural de oscilação desse sistema, né? Que é o que acontece aí no sistema de segunda ordem, onde você tem, né, uma carga pequena, né, chamada essa constante, fator de carga muito pequeno, né, que é dado por um resistor. Então você tem esse sistema oscilante, né? Outro circuito aqui, vamos dar uma analisada, pegar um outro caso aqui, só para analisar teoricamente, mas só para ver. Isso aqui não tem indutor, eu tenho dois resistores, né, de uma rede RC, né, R1C1 seguido de R2C2, tá? E aí eu peguei só o V de saída aqui em função do V de entrada, tá? Então é um circuito relativamente simples, mas quando você vai analisar isso daqui, dá uma continha meio cabulosa. Mas só para expressar rapidamente, eu coloquei aqui, separei a corrente aqui I1 em I2 e I3, certo? Então aqui na saída eu tenho I3 vezes, chamei aqui de X2 para facilitar as equações por enquanto, depois eu boto o valor, né, a reatância do capacitor 2. I3 por sua vez, né, aí é divisor de corrente, então I1 vezes X1 sobre X1 mais a impedância para o lado de cá, X1 mais R2 sobre R2 mais X2, né? Então I1 vezes X1 sobre X1 mais R2 mais X2, voltando isso para cá, tem esse termo. O I1 por sua vez, V de entrada sobre a resistência, a impedância vista para cá, impedância equivalente, né? Então R2 mais X2 paralelo com X1 mais R1, né? É a impedância equivalente. Então I1 é V de entrada sobre isso, esse termo todinho, então V de entrada sobre R1 mais X1 vezes R2 mais X2 sobre X1 mais R2 mais X2, só é separando aqui o paralelo. Isso daqui multiplicando por X1 mais R2 mais X2 em cima e embaixo, chega nisso. Aí eu pego isso daqui e coloco no lugar do I1 aqui. Tem esse calhamaço aqui que simplifica bastante quando eu noto que isso igual a isso. Corta aqui, então V de saída sobre V de entrada, que é a relação que eu quero. Fica isso daqui, quebrando, chega em 1 mais S, R1C1 mais R2C2 mais S ao quadrado, R1, R2C1, C2, ou seja, novamente eu tenho esse sistema de segunda ordem, embaixo 2, um numerador com dois, um polinomial de segunda ordem em S, né? S2, então vai ter duas raízes, né? Como todos os termos aqui são reais, nós são valores de resistência e capacitância, né? Então são reais, isso aqui vai me dar ou duas raízes reais ou duas raízes complexos conjugados, né? Ou seja, o mesmo valor real e o mesmo valor complexo. Então a gente pode pegar isso aqui e reescrever isso aqui da forma, né? Então aqui tem 1 mais S, R1C1 mais R2C1 mais S2, R1, R2C1, C2.
Isso aqui fica 1 sobre 1 mais alfa S ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, que eu posso multiplicar por ômega zero em cima e embaixo, e aí esse alfa ômega zero ao quadrado vai se transformar em justamente 2 zeta, né? Então, esse aí subir na entrada, ômega zero ao quadrado sobre S ao quadrado mais 2 zeta S mais ômega zero ao quadrado, eu tenho a mesma equação aqui embaixo, né? E aí toda essa análise aqui de qual é o comportamento do polo e da resposta ao degrau vai se manter o mesmo, né, em função ali das raízes daquele sistema, em função do zeta e do ômega zero, da relação entre eles, né? E basicamente todo o sistema de segunda ordem vai ter essa característica, né? Todo o sistema de segunda ordem, como a gente está trabalhando com valores, componentes reais, então eles têm valores reais, e aí esse sistema de segunda ordem vai dar ou raízes reais ou raízes complexas conjugadas, e sempre vai cair nesse caso, tá? E é isso.